Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser falando sobre vernizes. Muita gente me pergunta qual verniz que eu uso, como que eu passo, por que fica marcado, com qual pincel que eu uso. Então assim, eu fiz uma enquete lá na fanpage pra vocês me falarem, né, o que vocês queriam saber sobre um vídeo de conversação. E acho que a maioria das perguntas, 90% do pessoal que comentou, falou que estava querendo explicações sobre verniz. Então eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre os vernizes que eu tenho, os vernizes que eu já usei, os vernizes que eu uso hoje, a diferença, o que eu achei de cada um deles, a minha opinião, tá, gente? Pode ser que a opinião de outras artesãs não seja a minha. Quer aprender um pouquinho mais sobre vernizes? É só continuar assistindo. Bom, então aqui eu pintei tudo de preto, ó, fiz um traço aqui no meio só pra mostrar pra vocês mais ou menos como que fica, tá? Pintei tudo de preto porque eu achei que a visualização ficaria melhor. Então eu vou começar por este verniz aqui, bom, então pra usar ele eu vou usar um pincelzinho de cerda, pode ser sintética, de pelo, qualquer um, tá? Então ó, eu vou vir aqui com um pincelzinho, vou pegar no meu verniz e vou passar. Ele é bem líquido, bem leitoso, a gente pode usar ele com um rolinho, passa com o pincel e alisa com um rolinho. Que nas minhas caixas eu faço isso, tá? Raramente eu só passo com o pincel. Ó, ele fica branquinho, mas depois que ele seca, ele fica totalmente transparente. Esse daqui, ele tem um acabamento semi-brilho. Bom, então aqui eu vou passar mais uma demã, eu vou usar um rolinho pra vocês verem como que é. Ó, passei com o pincel. E aliso com o rolinho. Ele vai ficar umas bolinhas assim, não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui assim, ó, é só a gente passar o rolinho com calma, não passa rápido, porque isso também atrapalha, dá muitas bolinhas em cima do verniz. Como ele é um verniz à base de água, a gente pode usar o nosso rolinho depois e lavar tranquilamente. Ó, então a segunda demão fica assim. Aí aqui desse outro lado eu vou usar um verniz que eu já usei em muitos vídeos, muita gente aí já me perguntou sobre ele. Então, ó, é esse daqui o que eu usava, que eu já falei em vários vídeos pra vocês, que muita gente me perguntou qual que é. Eu comprei na Leroy Merlin, mas em lojas de casas de tinta, né, que tenha essa marca aqui, ó, da Hidronorte, vocês encontram. Essa lata aqui é a grandona, porque eu dividi com alunas, né, a grande, mas tem a latinha menor de 900 ml. E ele é super leitoso, ó, dá uma mexidinha pra vocês verem, ó, bem líquido, bem branquinho. Mas depois que a gente passa ele na peça, ela fica transparente, tá? Outra coisa também que eu prezo muito na hora de passar o verniz, né? A gente faz uma peça tão bonita, tem tanto trabalho, e aí no final a gente usa qualquer pincel pra poder envernizar. Então o que eu faço? Eu deixo separado sempre, como eu tenho usado esse verniz da lata que eu acabei de mostrar, eu deixo sempre separado, ó, um pincelzinho macio, esse daqui é de cerda sintética, que esse pincel no verniz à base de água a gente consegue usar, que não tem problema nenhum. Então eu deixo esse pincel e um rolinho separado somente para passar o verniz. Que muitos pincéis por aí, quando a gente usa, esse daqui, por exemplo, ó, ele já tá bem velhinho, então fica com bastante tinta aqui na virola. Então conforme a gente vai usando o verniz, pode ser que essa tinta amoleça, desça na cerda e na hora que a gente tá envernizando suje o nosso trabalho. Então é muito importante a gente deixar separado um pincel só pro verniz. Aqui no caso, como eu uso rolinho, eu deixo separado um pincel e um rolinho. Esse daqui de cerda sintética para usar em verniz à base de água. Bom, então aqui desse outro lado eu vou usar esse verniz da Hidronorte. Ó, ele é bem leitoso, tanto quanto esse outro que eu acabei de usar, o verniz acrílico. Toque de seda, né? Passo um rolinho. Ó, eu vou passar bem rapidinho aqui pra vocês verem, ó. A gente passa bem rápido, ele levanta algumas bolinhas. Aí então o que a gente faz quando levanta essas bolinhas? A gente pode vir com um paninho,
enxugar o rolinho, que pode ser excesso de tinta ou porque você fez movimento muito rápido mesmo. Então, a gente faz o movimento mais devagar. O mesmo processo, nós vamos secar e passar mais uma demão. Aqui, ó, eu passei bastante verniz, né? Mas quando a gente estiver fazendo uma caixinha, a gente pode esticar bastante com o pincel para ele não ficar muito líquido. E se ele não estiver muito líquido aqui na peça, ele vai, quando a gente passar o rolinho, ele consegue desenvolver melhor, né? O rolinho estica melhor ele sem problema nenhum. E aí fica assim. Eu vou secar para mostrar a diferença certinho para vocês. Bom, pessoal, então aqui está, ó, deste lado eu usei o verniz da Hidronorte, o da lata grande, e aqui eu usei o verniz Toque de Seda. Bom, então os dois têm acabamento semibrilho, tá? Mas esse daqui ficou um pouco mais brilhante, né? Dá pra ver aí no vídeo. A pintura de baixo não tá ajudando muito não, tá, gente? Que eram umas plaquinhas que eu já tinha aqui. Mas só pra vocês verem mais ou menos a diferença de como eu aplico. Eles não ficam grudentos e pegajosos, não ficam, pode fazer tranquila. Bom, pessoal, então essa plaquinha aqui, que foi feita com o verniz Toque de Seda e a lata. Ele é um verniz que ele seca super rápido. Ao toque, assim, às vezes quando a gente tá passando numa caixa, até a gente chegar na tampa, as laterais provavelmente já vão estar seca. Mas é claro que para você entregar para sua cliente, né, é melhor a gente esperar aí uma secagem de 24 horas pelo menos para ter a garantia total do nosso trabalho. Bom, então aqui agora eu vou usar esses outros dois vernizes que eu tenho, que é o verniz acrílico fosco e a hidrolaca fosca, tá? Vou começar pela hidrolaca, por ela ser fosca, todo o pigmento fica aqui embaixo, então a gente tem que dar uma boa misturada. Ó, no entanto aqui, ó, vem escrito, misture bem antes de usar, né? Mas a minha já está bem antiga. Preferência pegar um pauzinho e mexer lá no fundo, ó, para que o pigmento dela aqui de baixo saia todo, e aí a composição dela fique bem misturada. Bom, então eu vou vir aqui com um pincelzinho de cerda macia também, de pelo sintético. Ó, esse daqui, o segredo para que ele fique bem direitinho e com menos marcas de pincel é a gente colocar bastante produto, só que não ficar sobrepondo. Não ficar voltando muito no lugar onde a gente já fez, ó, que daí ele fica bem certinho. Agora, desse outro lado, eu vou usar o verniz acrílico fosco. Venho aqui, ó. Pego o meu verniz. Eu, particularmente, não gosto desse verniz acrílico, tá? Que eu acho que ele fica um pouco grudento. Então, eu gostei. Mas esse daqui, ó, é o acrílico fosco. Ó, aqui dá pra ver bastante a diferença, ó, já tá seco, tá? Os dois, a minha hidrolaca fosca, ela ficou brilhante, ó, porque também ela já é antiga. E eu acho que eu não devo ter misturado direito, porque ela não era assim. Mas enfim, eu adorava ela também. E aqui é o acrílico fosco, ó. Quem gosta de fosco, ó, ele fica... Parece que não tem nada. Também pode aplicar 2 demãos ou apenas uma única demão. A hidrolaca e o verniz acrílico fosco são produtos que a gente pode lavar o pincel na água, então ele tem uma secagem bem mais rápida, mas eu também aconselho deixar um mínimo de 24 horas, que é para garantir a total qualidade do nosso trabalho. Bom, aqui então eu vou trabalhar com o meu verniz em spray, já coloquei até um pano aqui de baixo. Vou usar esse daqui. A gente precisa agitar bem ele pra gente poder começar a usar.
Depois dele bem agitado, a gente dá uma distância de mais ou menos uns 30 centímetros, eu acho que eu não vou conseguir mostrar. E espirra. Bom, aqui ó, eu passei o verniz, ele está bem molhado. Vou deixá-lo secar e vou fazer o outro para vocês verem como fica. Esse verniz aqui, que é o verniz em spray, e o verniz fosco, esse daqui, que é o verniz fosco, eu deixo ele secando 24 horas também. E o verniz em spray, gente, juro pra vocês, eu já fiz peça, tipo, vernizei de manhã e na hora do almoço já tava entregando pra cliente e tudo certo, tudo resolvido, não teve problema nenhum. Então, mas é legal você deixar um pouco mais de tempo, tá? Mas eu já fiz esse teste de entregar em 3, 4 horas e não tem problema nenhum. Bom, então aqui na outra plaquinha eu tenho mais esses dois vernizes aqui. Tenho o verniz vitral, o verniz geral da Corfix. O verniz vitral eu não gosto dele para fazer acabamento assim em peça, para impermeabilizar. Uso ele mais quando eu vou fazer um acabamento em craquelê no vidro. Para falar a verdade, eu acho que é o único lugar onde eu uso ele, tá? Mas eu vou passar aqui para vocês verem como que fica o brilho dele, tá? A gente tem que usar um pincel de pelo, porque o verniz ele é a base de solvente, água rasa, thinner, então são produtos mais fortes que podem acabar com a cerda do pincel se a gente usar um pincel de pelo sintético, tá? Então, para verniz geral, verniz vitral, verniz fosco, tudo que não seja acrílico, são vernizes à base de solvente, água rasa ou thinner. Então a gente tem que usar um pincel de pelo. O meu aqui ele tá bem duro, porque eu também deixo ele só pra passar esse tipo de verniz. Então pra ele ficar molinho, eu vou molhar ele no meu thinner. Bom, então aqui ó, já molhei o meu pincel no thinner, ele já tá limpinho e bem seco, né? Então eu vou vir aqui agora no meu verniz vitral. Tô usando esse daqui e vou usar desse lado. Ó, ele é bem brilhante mesmo, bem. Mas ele tem um cheiro muito forte. Então, quem for usar aí, é bom fazer num lugar aberto, gente. Porque o cheiro é bem forte mesmo. Eu adorava usar esse tipo de verniz, não esse. Que como eu já falei pra vocês, eu só usava ele pra fazer efeito. Eu usava muito o outro verniz que eu vou usar daqui a pouquinho. Só que eu parei de usar quando eu fiquei grávida, né? Porque o cheiro era muito forte, eu acabei acostumando a usar outros vernizes. Ó, então o verniz vitral ele tem esse brilho aqui. E agora eu vou usar o outro verniz. Bom, então agora eu vou usar esse daqui, o verniz geral da Corfix, que era o verniz que eu usava muito. Eu tinha de litros desse verniz. Que algumas megas atrás, quando o Ateliê das Artes fazia bastante peças com papel, pra mim, da feira toda, as peças mais bonitas, mais bem acabadas em termos de impermeabilização, né, de verniz, pra mim eram as caixas do Ateliê das Artes. E aí, conversando com a Maristela, com a Marilene, com as meninas, elas falaram que elas usavam esse verniz. Aí eu comprei e comecei a usar. Só parei mesmo, porque eu engravidei, o cheiro era muito forte. Onde eu fazia as minhas coisas, né, aqui no ateliê era muito pequenininho, então tava me fazendo muito mal o cheiro, mas eu parei de usar por causa disso e acabei me acostumando com outros vernizes, né? Então, ó, agora eu vou usar esse daqui. No mesmo processo, ó, eu passo, estico, posso passar numa quantidade razoável e tomar cuidado para não passar demais, né, para ele não escorrer. Ó, então esses dois estão aqui, eu também vou deixar secar e já mostro para vocês o resultado.
Nessa plaquinha eu usei o verniz vitral e o verniz geral da Corfix. A doida que tá achando que tá tirando foto, né? Eles são um pouco mais demorados pra secar. Então, além da gente limpar o pincel no thinner ou no solvente, né? Tem que ler na embalagem qual deles que a gente tem que limpar o pincel. Eu gosto de deixar ele secando mais até do que 24 horas, que é o tempo mínimo, né? Que a gente pede pra verniz, quando tá calor, quando tá chovendo. Quando tá muito calor ele seca bem mais rápido, quando o tempo tá mais úmido ele demora um pouco mais pra secar. Mas assim, esse tipo de verniz à base de solvente eu gosto de deixar exatamente 48 horas secando pra não dar nenhum tipo de problema, pra que a minha cliente não possa reclamar que ele tá grudento, que não tá, que secou, que não secou. Então esse verniz eu gosto de deixar secando 48 horas. Uma outra dica que eu dou pra vocês também, que muita gente me pergunta, é como impermeabilizar por dentro. O que eu faço? Eu passo qualquer desses vernizes que eu mostrei pra vocês. Por dentro, eu gosto de passar o verniz em spray fosco, que a maioria das peças que eu faço, elas têm divisão por dentro. Então, sinceramente, gente, eu acho um porre ficar envernizando as divisões. Então eu passo o verniz em spray, que pra mim é bem mais rápido, bem mais prático. Ele seca muito mais fácil, evita da tampa ficar colando também, né, na borda dela. Então, pra mim, assim, o que me salvou foi passar o verniz em spray por dentro e qualquer outro tipo de verniz por fora. E assim, a gente acostuma, gente. Quando eu tava grávida, eu usei um verniz, eu adorava usar verniz à base de solvente. Depois eu peguei asco, não consegui mais usar, só uso vernizes à base de água e nunca tive problema nenhum. Seja o verniz acrílico, seja a resina acrílica ou até mesmo o verniz em spray. Tudo questão de costume. Quando eu comprei essa lata da Hidronorte, a grande, a primeira impressão que eu tive dela foi de que era muito líquida. Eu falei, nossa, isso daqui não vai prestar, né? Aí passei com o rolinho. Quando eu passava só com o rolinho, colocava na bandejinha de isopor, pegava um rolinho e passava. Ficava muita bolinha. Eu já vi que tem muitas artesãs que passam assim, pega na bandejinha e passa na rolinho. Eu não me adaptei. Então eu prefiro passar com o pincel e alisar com o rolinho. Foi a maneira mais rápida e menos estressante pra mim também de ficar passando, né? Quanto mais bolinha a gente vê, parece que vai dar tudo errado. Então passando com o pincel, a gente consegue dosar um pouquinho mais a quantidade de verniz que a gente coloca pra então passar o rolinho. Lembrando que o rolinho a gente usa quando é um verniz acrílico ou a resina acrílica, que são produtos à base de água. Produtos à base de solvente, thinner ou água rasa, a gente não usa o rolinho. Eu espero ter respondido algumas dúvidas de vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei, compartilhem o vídeo para me ajudar na divulgação. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, que toda vez que eu postar um vídeo novo, você recebe um e-mail do YouTube falando. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!